Existe uma série de profecias que Baba Vanga fez nos últimos 10 anos de sua vida que foram mantidas em segredo nos arquivos búlgaros por décadas. 10 visões específicas que ela teve sobre um único ano. Um ano que ela viu como ponto de virada absoluto para a humanidade. Um ano onde múltiplas crises convergiriam simultaneamente. Um ano que decidiria o destino de civilizações inteiras. Esse ano é 2026. E o mais aterrorizante não é que ela viu esse ano como crucial. É que as 10 profecias já começaram a se manifestar, agora, neste exato momento. Os eventos iniciais que ela disse marcariam o início de cada profecia estão acontecendo exatamente como ela descreveu há mais de 30 anos. Hoje você vai descobrir as 10 profecias mais chocantes que Baba Vanga fez sobre 2026 e vai entender por que ela chamou esse ano de o ano da grande separação. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir mudará completamente como você vê o futuro. Profecia número 10. A queda dos líderes tradicionais. Em 1993, Baba Vanga disse algo que foi registrado por seu assistente pessoal. Vejo o ano quando os velhos reis cairão, não por guerra, não por voto, mas por revelação. Segredos que foram escondidos por décadas virão à luz, e quando o povo vir a verdade, não haverá mais confiança nos que governam, e isso acontecerá no ano quando o 6 se duplicar no novo milênio. O 6 se duplicar é 2026, 26 contém 2 6. E ela foi ainda mais específica. Os líderes cairão não porque são ruins necessariamente, mas porque o povo finalmente verá quão frágil é o sistema. Verá que aqueles que pensavam estar no controle nunca estiveram, que há forças mais profundas controlando tudo. E quando essa verdade for revelada, haverá caos, mas também libertação. As primeiras manifestações dessa profecia já estão aqui. Vazamentos massivos de documentos confidenciais. Wikileaks foi apenas o começo. Agora temos Pandora Papers, revelando como elites escondem riqueza. Temos whistleblowers em governos, em corporações, em instituições. E a confiança em instituições tradicionais está em queda livre globalmente. Pessoas não acreditam mais em mídia tradicional, não acreditam em governos, não acreditam em sistemas que antes aceitavam sem questionar. Baba Vanga viu que em 2026 essa desconfiança atingiria massa crítica. Haveria evento revelador tão chocante que destruiria qualquer confiança remanescente. E desse colapso de confiança viria transformação completa de como sociedades são organizadas. Não reforma, revolução. E já começou. Profecia número 9. A guerra pela água. Em 1988, Baba Vanga teve uma visão que a deixou visivelmente perturbada. Testemunhas relatam que ela acordou no meio da noite gritando sobre água. Quando se acalmou, ela descreveu: vi rios se transformando em pó. Vi cidades inteiras sem uma gota para beber. Vi pessoas matando por água como hoje matam por ouro. E vi que isso não está distante, está próximo. Tão próximo que aqueles vivos agora verão. E o pior será no ano do 6 duplicado. Ela continuou: haverá guerras por água, não guerras declaradas oficialmente, mas conflitos, sabotagens, ataques à infraestrutura de água, países ricos tentando controlar fontes de água em países pobres, e milhões morrerão não em batalhas, mas de sede, de doenças causadas por água contaminada, de desespero quando perceberem que não há água suficiente para todos. E as primeiras manifestações estão aparecendo agora. O Rio Colorado, que abastece 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos e México, está em níveis críticos. O Lago Mead, maior reservatório dos Estados Unidos, está 25% de sua capacidade. Rios na Europa secando, o Rio Amarelo na China enfrentando crises, o Mar de Aral praticamente desaparecido, aquíferos sendo esgotados mais rápido do que podem ser reabastecidos. E conflitos por água já estão começando. Tem
tensões entre Egito e Etiópia sobre barragem no Nilo, disputas entre Índia e Paquistão sobre rios compartilhados, Israel controlando fontes de água na Cisjordânia, Baba Vanga viu que em 2026 esses conflitos localizados se tornariam crise global, e ela viu que países com água abundante, como Brasil e Canadá, se tornariam alvos de pressão internacional extrema. Profecia número 8. O colapso do dinheiro digital. Em 1995, décadas antes de Bitcoin existir, Baba Vanga descreveu algo que ninguém conseguia entender na época. Ela disse: "Vi dinheiro que não é dinheiro. Vi números em telas representando riqueza. Vi pessoas confiando em algo que pode desaparecer com um toque. E vi que em 2026, esse dinheiro fantasma desaparecerá. Simplesmente deixará de existir. E milhões que pensavam ser ricos descobrirão que não têm nada." Quando perguntaram o que ela queria dizer, ela explicou com frustração: "É difícil descrever porque ainda não existe no seu tempo, mas existirá. E as pessoas confiarão demais nisso, e quando colapsar, será pior que qualquer crise financeira anterior. Porque, pelo menos com papel, você tem papel. Com isto, você não tem nada, apenas a ilusão que se evapora." Ela estava descrevendo criptomoedas, ativos digitais, dinheiro sem forma física. E agora entendemos perfeitamente o que ela viu. Trilhões de dólares em valor puramente digital, não lastreado em nada físico, dependendo completamente de eletricidade, de internet, de confiança coletiva. E Baba Vanga viu que em 2026 essa confiança seria destruída. As primeiras rachaduras já apareceram. Colapsos de exchanges de cripto como o FTX, revelações de fraude massiva, descobertas de que muito do volume de negociação é falso, manipulado, e reguladores ao redor do mundo começando a apertar controles. Baba Vanga viu que em 2026 haveria evento catastrófico, talvez ataque cibernético massivo, talvez falha técnica crítica que destruiria confiança em sistemas digitais. E quando isso acontecer, trilhões em valor simplesmente evaporarão, exatamente como ela descreveu. Profecia número 7. A epidemia que vem da fusão. Esta profecia é particularmente perturbadora. Em 1989, Baba Vanga descreveu: "Vi doença que vem de animais, mas se torna algo novo. 2 vírus diferentes se encontrando dentro de um corpo, fundindo-se, criando algo que nunca existiu. Algo mais perigoso que ambos os originais. E isso acontecerá no ano do 6 duplicado. E espalhará rapidamente porque ninguém terá imunidade para algo que nunca existiu antes." Ela estava descrevendo recombinação viral, algo que cientistas apenas recentemente começaram a entender completamente. Quando 2 vírus diferentes infectam o mesmo hospedeiro, podem trocar material genético, criando variante híbrida com características de ambos. E Baba Vanga viu que em 2026 essa fusão aconteceria, e a doença resultante seria devastadora. Mais letal que gripe aviária, mais transmissível que Covid original. E o mundo, ainda recuperando de pandemia anterior, não estaria preparado para outra, especialmente não para uma tão letal. Ela viu hospitais colapsando completamente, viu sistemas funerários sobrecarregados, viu sociedades paralisando novamente, mas dessa vez com resultados muito piores. Profecia número 6. O despertar dos vulcões. Em 1991, Baba Vanga teve série de visões sobre terra se movendo, montanhas fumegando, céus escurecendo. Ela descreveu: "Vi montanhas que dormiam por séculos acordando todas ao mesmo tempo. Vi fogo saindo da terra em muitos lugares. Vi aviões que não podem voar porque o ar está cheio de vidro. E vi que isso começará no ano do 6 duplicado." Aviões que não podem voar porque ar está cheio de vidro é descrição perfeita de cinza vulcânica que contém partículas de vidro vulcânico que destroem motores de jatos. E Baba Vanga viu múltiplas erupções simultâneas em 2026,
Não um vulcão, muitos, ao redor do mundo, como se a Terra estivesse liberando pressão acumulada em múltiplos pontos simultaneamente. E as primeiras manifestações estão aqui. A atividade vulcânica global está aumentando. Etna, na Itália, em erupção. Kilauea, no Havaí, ativo. Popocatépetl, no México, fumegando constantemente. Vulcões na Indonésia, Filipinas, Japão, todos mostrando sinais de inquietação. E mais significativamente, vulcões que estavam dormentes por décadas ou séculos, começando a acordar. Vulcanólogos estão documentando o padrão preocupante. Quando múltiplos vulcões ao longo do anel de fogo se ativam simultaneamente, frequentemente precede eventos sísmicos e vulcânicos maiores. E Baba Vanga viu que em 2026 esse padrão culminaria em série de erupções que afetariam o clima global, interromperiam viagens aéreas por meses e causariam crises alimentares devido a colheitas falhadas por falta de sol. Profecia número 5. A Grande Migração. Em 1987, Baba Vanga descreveu o movimento de pessoas em escala nunca vista. Vi milhões caminhando, não por escolha, por necessidade, fugindo de lugares que se tornaram inabitáveis, fugindo de calor, de seca, de guerra, de fome, e vi que receberão portas fechadas, muros, violência. Vi famílias separadas, crianças perdidas, desespero sem fim, e isso atingirá pico no ano do 6 duplicado. Ela viu crise de refugiados que faria os movimentos migratórios atuais parecerem pequenos em comparação. Não serão milhares, ela disse, serão dezenas de milhões, todos se movendo ao mesmo tempo, porque mudança climática, guerra e colapso econômico acontecerão simultaneamente. E não haverá para onde ir, porque todos os países estarão em crise. E já está começando. Níveis recordes de deslocamento forçado globalmente, mudanças climáticas criando regiões inabitáveis, conflitos expulsando populações, colapsos econômicos forçando emigração, e países recipientes fechando fronteiras, construindo muros, eletrificando cercas, exatamente o padrão que Baba Vanga descreveu. Ela viu que em 2026 esse padrão explodiria. Um evento desencadeador, talvez mega seca, talvez guerra regional expandindo, talvez colapso de estado grande, iniciaria efeito cascata. Milhões se movendo, criando pressão em outros países, criando mais instabilidade, forçando mais movimento, e a resposta seria cada vez mais violenta. Ela viu campos de refugiados se tornando cidades permanentes, viu gerações nascendo e crescendo sem pátria, e viu que isso redefinirá conceitos de nacionalidade, cidadania, pertencimento. Profecia número 4. O colapso da internet. Esta profecia foi talvez a mais incompreendida por décadas, porque Baba Vanga estava descrevendo algo que não existia ainda. Em 1986, ela disse: vi rede invisível conectando toda a humanidade. Vi informação fluindo como água através dessa rede. Vi que as pessoas dependiam completamente dessa rede para tudo. E vi que em 2026 essa rede seria cortada. E o silêncio que seguiria seria ensurdecedor. Quando perguntaram como a rede seria cortada, ela respondeu: por ataque, por aqueles que querem destruir, ou por falha, por sistema muito complexo colapsando sob próprio peso, ou por sol, por fogo do céu queimando a rede invisível. Esta última parte intrigou estudiosos. Fogo do céu queimando rede invisível poderia ser tempestade solar, massiva, fritando satélites e infraestrutura eletrônica. E cientistas confirmam que isso é possível. A cada 11 anos, o Sol passa por um ciclo de atividade máxima. O próximo pico é 2025 a 2026. E há estudos mostrando que tempestade solar de magnitude similar à que ocorreu em 1859, evento Carrington, hoje causaria trilhões em danos, destruiria transformadores de energia em massa e poderia derrubar a internet global por meses ou anos. E Baba Vanga viu exatamente isso. Viu que em 2026, seja por ataque cibernético, falha sistêmica ou tempestade solar, a internet colapsaria. E viu o caos resultante. Sociedade moderna depende completamente de conectividade digital. Bancos, hospitais, cadeias de suprimento, comunicação, tudo requer internet.
corte isso e civilização moderna para. E ela viu que não seria restaurada rapidamente. Levaria meses, talvez anos, e nesse tempo o mundo mudaria irreconhecivelmente. Profecia número 3, o ano da fome global. Em 1992, Baba Vanga teve uma visão que a deixou chorando. Testemunhas descrevem que ela estava visivelmente angustiada quando descreveu: vi crianças com barrigas inchadas, vi pais dividindo o último pedaço de pão, vi campos onde nada cresce, vi supermercados com prateleiras vazias, vi que não há comida, é que comida não pode chegar onde é necessária, e vi que isso acontecerá no ano do 6 duplicado e afetaria até países ricos. Ela explicou: será uma perfeita tempestade. Clima matará colheitas em múltiplas regiões. Guerra interromperá comércio. Energia cara tornará transporte impossível. E sistemas de distribuição, já frágeis, colapsarão completamente. E a resposta seria cada vez mais violenta. Ela viu campos de refugiados se tornando cidades permanentes. Viu gerações nascendo e crescendo sem pátria. E viu que isso redefinirá conceitos de nacionalidade, cidadania, pertencimento. Profecia número 4. O colapso da internet. Esta profecia foi talvez a mais incompreendida por décadas, porque Baba Vanga estava descrevendo algo que não existia ainda. Em 1986, ela disse: vi rede invisível conectando toda a humanidade. Vi informação fluindo como água através dessa rede. Vi que as pessoas dependiam completamente dessa rede para tudo. E vi que em 2026 essa rede seria cortada. E o silêncio que seguiria seria ensurdecedor. Quando perguntaram como a rede seria cortada, ela respondeu: por ataque, por aqueles que querem destruir, ou por falha, por sistema muito complexo colapsando sob próprio peso, ou por sol, por fogo do céu queimando a rede invisível. Esta última parte intrigou estudiosos. Fogo do céu queimando rede invisível poderia ser tempestade solar massiva, fritando satélites e infraestrutura eletrônica. E cientistas confirmam que isso é possível. A cada 11 anos, Sol passa por ciclo de atividade máxima. O próximo pico é 2025 a 2026. E há estudos mostrando que tempestade solar de magnitude similar à que ocorreu em 1859, evento Carrington, hoje causaria trilhões em danos, destruiria transformadores de energia em massa e poderia derrubar a internet global por meses ou anos. Baba Vanga viu exatamente isso. Viu que em 2026, seja por ataque cibernético, falha sistêmica ou tempestade solar, a internet colapsaria. E viu o caos resultante. Sociedade moderna depende completamente de conectividade digital. Bancos, hospitais, cadeias de suprimento, comunicação, tudo requer internet. Corte isso e civilização moderna para. E ela viu que não seria restaurada rapidamente. Levaria meses, talvez anos, e nesse tempo o mundo mudaria irreconhecivelmente. Profecia número 3. O ano da fome global. Em 1992, Baba Vanga teve visão que a deixou chorando. Testemunhas descrevem que ela estava visivelmente angustiada quando descreveu: vi crianças com barrigas inchadas, vi pais dividindo o último pedaço de pão, vi campos onde nada cresce, vi supermercados com prateleiras vazias, vi que não há comida, é que comida não pode chegar onde é necessária, e vi que isso acontecerá no ano do 6 duplicado e afetará até países ricos. Ela explicou: será perfeita tempestade. Clima matará colheitas em múltiplas regiões. Guerra interromperá comércio. Energia cara tornará transporte impossível. E sistemas de distribuição, já frágeis, colapsarão completamente. E pela primeira vez em geração, pessoas em países desenvolvidos conhecerão fome real. As peças para isso já estão se movendo. Eventos climáticos extremos destruindo colheitas, secas em regiões produtoras-chave, inundações em outras.
Guerra na Ucrânia já interrompeu exportações massivas de grãos, fertilizantes caros por causa de energia cara, estoques globais de alimentos em níveis baixos, reservas estratégicas sendo consumidas. Baba Vanga viu que em 2026 múltiplas falhas de colheita aconteceriam simultaneamente, não em um lugar, em muitos. China, Estados Unidos, Europa, todos enfrentando reduções dramáticas em produção, e com comércio interrompido por conflito ou crise energética, regiões que dependem de importações ficariam desesperadas. Ela viu mutins por comida, viu governos racionando, viu que pela primeira vez em décadas, fome seria preocupação real até em países mais desenvolvidos. Profecia número 2. A separação da humanidade. Esta é a profecia que deu nome ao ano. Em 1994, Baba Vanga chamou 2026 de o ano da grande separação. Ela explicou: vi a humanidade se dividindo em dois grupos, não por país, não por raça, não por religião, mas por algo mais profundo, por visão de futuro. Um grupo tentará segurar o velho mundo, o outro tentará construir mundo novo, e haverá conflito entre eles como nunca vimos. Conflito não apenas político, mas existencial. Ela descreveu esses dois grupos como aqueles que olham para trás e aqueles que olham para frente. E viu que a separação não seria geográfica, seriam grupos misturados, vivendo lado a lado, mas fundamentalmente incompatíveis em valores, em objetivos, em visão de como a humanidade deveria ser. E já estamos vendo isso. Não é mais esquerda versus direita tradicional, é algo mais profundo, é sobre aceitar transformação tecnológica ou resistir a ela, sobre abraçar globalização ou rejeitar, sobre confiar em instituições ou construir alternativas. E essas divisões estão se tornando mais profundas, mais amargas, mais irreconciliáveis. Baba Vanga viu que em 2026 essa separação se tornaria completa. Não haveria mais debate, não haveria mais compromisso. Seriam dois grupos vivendo em realidades diferentes, com diferentes verdades, diferentes objetivos. E ela viu que dessa separação nasceriam duas civilizações diferentes, uma tentando manter passado, outra construindo futuro, e o conflito entre elas moldaria século. Profecia número 1. O evento que ninguém esperava. Esta é a profecia mais chocante, porque Baba Vanga foi deliberadamente vaga sobre detalhes. Em 1996, poucos meses antes de morrer, ela disse: há algo que vi para 2026 que não posso descrever completamente, porque vocês não têm palavras para isso ainda, não têm conceito, mas direi isto: será algo do céu, não meteoro, não sol, algo mais estranho, algo que mudará tudo o que sabemos sobre quem somos, sobre onde viemos, sobre se estamos sozinhos. Quando pressionada para elaborar, ela disse apenas: será encontrado, ou virá, ou se revelará. E quando acontecer, religiões tremerão, ciências tremerão. Toda a certeza que a humanidade tinha desaparecerá, e teremos que reconstruir compreensão de realidade desde fundação. Estudiosos de Baba Vanga debateram durante anos o que isso significa. Alguns acham que ela estava prevendo contato extraterrestre ou descoberta de vida inteligente. Outros pensam que descoberta científica revolucionária. Outros ainda que revelação espiritual coletiva. O que é claro é que ela viu algo em 2026 tão transformador que mudaria fundamentos de compreensão humana. E há pistas de que algo está vindo. Aumento dramático em divulgações militares sobre fenômenos aéreos não identificados. Descobertas astronômicas de sinais incomuns no espaço. Avanços em física quântica desafiando compreensão de realidade. Como se múltiplos caminhos estivessem convergindo para a revelação em 2026. As 10 profecias de Baba Vanga sobre 2026 já começaram. Não são futuro distante, são presente se manifestando. E o que vem em seguida depende de como respondemos agora. Se nos preparamos, se nos unimos, se escolhemos sabedoria sobre medo. Baba Vanga nos deu décadas de aviso. Agora está nas nossas mãos. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.